Então vamos lá. Bem, irmãos, nós estamos ainda no início, né? Estudando, buscando de Deus uma compreensão, não é? Bem claro, uma compreensão sobre orações, né, irmãos? Então, porque a oração é comunicação com Deus, é conversa com Deus, é diálogo com Deus. E pela oração, meu irmão, você pode revolucionar sua vida, mudar sua história. É claro que a base de tudo é a palavra, você entender a palavra, e aí você entende os seus direitos, você entende os mandamentos, você aprende a se comunicar com Deus, aprende a agradar a Deus, aprende pela palavra, né? Não dá espaço para o bicho maligno chamado diabo, seus demônios, que é uma realidade. E Jesus explica, esclarece. E nós iniciamos pela parte bem mais simples, as bases da oração. E, lamentavelmente, né, irmãos, a gente apoia ali aqueles ensinamentos básicos de Jesus e sai repetindo, que não tem sentido nenhum, né? Então, nós estamos ainda em Lucas e hoje vamos encerrar essa parte para darmos continuidade, então, e avançarmos no estudo sobre oração. Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas. Então, em Lucas, no capítulo 11, aqui explica com simplicidade que Jesus estava num certo lugar orando, e os discípulos estavam esperando que ele acabasse de orar para fazer o pedido a ele. E pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Está aqui. Então, Lucas, capítulo 11, o título é A Oração Dominical. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. É interessante nós observarmos, né, irmãos, que eles não tinham conceitos firmados e enraizados e não tinham, assim, aquela religiosidade arraigada para dizer assim, não, a gente não precisa aprender a orar que nós já sabemos. Eles viram que Jesus Cristo, não é, ensinava coisas maravilhosas, tremendas, lindas, e operava o poder. Não é que Jesus tinha uma comunhão com Deus, uma comunhão com o Pai ímpar, que nunca ninguém havia apresentado tal comunhão. Então, o Senhor ensina-nos a orar. E aí Jesus começa, então, no versículo 2, e ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Aí o 4, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. É muito interessante, não é? Você olha aqui e você diz assim, é uma oração? Não. São bases para a oração, bases de entendimento. Eu sempre que ministro, principalmente a novos convertidos, eu digo, olha, primeira coisa a pensar, quando você pensar em entrar na presença de Deus para orar, é você lembrar o preço que Jesus pagou para abrir esse acesso. O único filho que vai ao Calvário, que vai à cruz, que vai até a morte, para fazer o resgate, nos tirar da condição da maldição e nos entregar nas mãos de Deus, na presença de Deus, e assim podermos chamar Deus de Pai. Porque assim Ele quis e assim Ele fez. Mas o preço foi esse que Ele pagou. Então Jesus vem e ensina. Aí você vai ver que são bases de entendimento, né, para chegarmos diante de Deus com confiança, mas bem conscientes. Quando orar, de dizer, Pai. Caramba, quem é o ser humano para chamar o Deus da criação de Pai? Então isso nós já vimos essa parte. Na verdade, hoje nós vamos entrar no versículo 4. Mas só revendo mais uma vez, não custa nada. Pai, que privilégio, né, gente?
chamar Deus o Todo-Poderoso de Pai. Ah, mas não seria assim uma coisa meio que fantasiosa? Jesus nunca ensinou nada fantasioso. Jesus usou parábolas, sentidos figurados. Jesus usou analogias, mas sempre trazendo a verdade. Sempre para simplificar a compreensão das coisas espirituais, para que pessoas com o coração aberto possam compreender as coisas simples de Deus. Por exemplo, eu não preciso ver anjos para acreditar que eles existem, porque a Bíblia me apresenta que eles existem e mostra, a própria Bíblia mostra quantas vezes os anjos entram em ação e quantos eles entraram e fizeram coisas extraordinárias. Se a Bíblia diz que eles existem, então cabe a cada um que quer andar com Deus na simplicidade de crer. Na verdade, só se anda com Deus pela fé. A fé, irmãos, é o fator principal, é o fator preponderante para qualquer pessoa que quer realmente uma comunhão com Deus. Não vejo Deus, você não vê Deus. Mas você contempla a criação, você diz, só um ser extraordinariamente maravilhoso, só a excelência da sabedoria para criar essas coisas todas e sustentá-las até hoje. Muito bem, mas vem a Bíblia e te apresenta o próprio Deus. E mais então, nos mostra que nós podemos ter comunhão com Deus. Então os discípulos viram que Jesus tinha uma comunhão tão linda com Deus, que eles quiseram também. Eles viram o João Batista, primo de Jesus, que batizou Jesus, ensinou os discípulos dele a orar, e viu que eles oravam de uma forma íntima com Deus, mais eficaz. Então, queremos aprender. Então Jesus vai e começa a ensinar. É interessante você observar comigo, se fosse uma oração pronta, seria literalmente discorrendo ali, mas ela é toda pontuada. Ó, quando orares, dizei, Pai, vírgula, Pai, santificado seja o teu nome. Olha aí. Pai, santificado seja o teu nome. Nós vemos isso, né, irmãos? Nunca banalizar as coisas de Deus, jamais. E o nome de Jesus. Mas a gente vê por aí, meu Deus, misericórdia. O sujeito solta meia dúzia de palavrão, daqui a pouco invoca o nome de Jesus. Não tem noção. Cigarro entre os dedos, nome de Jesus na boca. Não tem noção. Santificado. Então nós vimos isso. Então você vê, Pai, santificado seja o teu nome. Ó, despertamento de consciência. Aí, logo a seguir, venha o teu reino. Aí nós vamos entender sobre o reino de Deus aqui na terra. Quando é que o reino de Deus se manifesta? Quando o poder do próprio Deus é liberado e afasta o mal. Pessoa curada. Pessoas curadas, pessoas libertas. Pessoas que viviam angustiadas, deprimidas, na miséria. E saem desse estado e vão reinar. Então o reino de Deus manifestou-se na vida delas. Então nós vimos tudo isso. A seguir, então, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, nós já vimos. A necessidade de ter a palavra viva dentro de nós. E é bom ler e meditar cada dia. Embora também já tenhamos o conhecimento e a consciência de que, muitas vezes, uma palavra, um assunto resumido num versículo, te dá uma estrutura e uma força que você avança uma semana inteirinha e consegue as bênçãos com aquela palavra. Mas é o pão. O pão, ele representa saciedade. Literalmente. Gente, uma realidade. A fome leva pessoas à loucura, ao desespero. A fome não dá paz, não deixa dormir, incomoda o corpo todo, causa turbulência, desespero. Então Jesus, ele simplificou, porque quando se come um pão, pá, acabou aquele desespero de fome, a sensação é de saciedade. Então Jesus usou isso para dizer, ó, eu sou o teu pão. Ou seja, a palavra vai entrar, vai te saciar para cada área da vida. Então tudo isso nós já entendemos. E hoje nós entramos numa parte delicada. Você vê então que não tem nada a ver com uma oração pronta, porque você vê cada parte tremendamente abrangente, mas ali te posicionando. Aí vem o versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados. Isso aqui é a continuação, olha só. Pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Aí tem pontuação de novo.
Então você vê, assunto. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Ensinamento de Jesus. Há pessoas, irmãos, que mesmo convertendo-se, mesmo convertidas, tá, mantêm dentro de si um orgulho espiritual. Como tem também o contrário, pessoas que se autoflagelam não se sentem perdoadas. O orgulho espiritual nesse sentido eu não peco. Não, eu faço nada errado. Não, imagina, peco nada. Não. Tipo, sou santo. Então, como é que vai ficar esse ensinamento de Jesus que manda dizer isso? Você vê que o começo, eles pedem, um deles é o porta-voz, Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus imediatamente, quando orar, dizei. Então tem que falar isso. Quando você fala com consciência, você se posiciona. Quanto mais quando você fala sabendo que está falando com Deus. Não vai falar qualquer coisa. Então, Jesus está mostrando a necessidade de um acerto quando estivermos orando. Pedindo perdão a Deus pelos pecados. Eu não peco. Nunca. Tem certeza que nunca peca? Nunca suja o coração com uma raiva? Um pensamento errado? Uma palavra errada? Falei segunda-feira, murmuração, já pecou. Já errou o alvo. Pecado é errar o alvo. Qual é o alvo? É Cristo. Então há pessoas muito orgulhosas, mesmo sendo de Jesus, que são incapazes de se colocar diante de Deus para dizer, Senhor, perdoa os meus pecados por sentimentos errados, pensamentos errados, palavras erradas, talvez forma de olhar alguma coisa, até lançar mão, sei lá do quê. Tem gente que tem bem consciência, mas tem gente, não, eu não peco. Eu nunca peco. Então nós vamos ver uma coisa muito interessante que o Espírito de Deus fala nas Escrituras. Marca aqui comigo e vai comigo na primeira epístola de João. Pertinho do Apocalipse. Então, no capítulo 1 da primeira epístola de João, pertinho do Apocalipse, epístola, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim, olha só o título, quem lê comigo o título? A confissão dos pecados e o perdão por Cristo, através de Cristo, olha só. Então, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Eita, tá vendo? Se dissermos. Então, aí Jesus ensina, todo mundo chama a famosa oração do Pai Nosso. Aí Jesus diz, quando vocês orarem, digam, aí começa, Pai, aí vai as partes, como eu disse, cada parte pontuadíssima, mas uma abrangência de entendimento extraordinário. Aí chega na parte do perdão. Pai, perdoa os nossos pecados. Isso porque Jesus estava ensinando ao grupo. Obviamente, se for um orar, perdoa os meus pecados. Mas eu não peco. Eu não peco. E eu imagino, sou santo. É impressionante, é quase que paradoxal. Tem aqueles que se martirizam dia e noite. Eu sou um pecador, não tenho jeito. Acho que Jesus nunca vai me perdoar, que não me perdoa. Um sentimento de culpa, isso é uma ação de Satanás oprimindo. Mas tem os orgulhosos que, não, eu não peco, eu não erro, não. Nunca pensei mal de ninguém. Nunca desejei alguma coisa dos outros. Não, eu nunca peco, imagina. Não falo mal de ninguém, imagina. Então Jesus está dizendo que não tem pecado, é um mentiroso. Não tem verdade nenhuma nisso. A natureza terrena, irmãos, ela
contraria e ela tenta contrariar o tempo todo a natureza espiritual. Se não fosse uma luta, carne e espírito, o Espírito Santo não teria usado o apóstolo Paulo para dizer: andar em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Andar em espírito, ou seja, anda ligado no Espírito Santo, lembrando da palavra. Que aí você não vai cumprir os desejos da carne. Com tudo isso, a carne vai desejar algumas coisas. E aí? Aí você, em espírito, domina a carne. Não, mas eu não tenho pecado. Imagina. Então Jesus, o Espírito Santo diz: ó, se alguém disser que não tem pecado, está se enganando a si mesmo. Então há uma necessidade, sim, quando se entra na presença de Deus para orar, porque o que acontece? A oração não pode ser banalizada, irmãos, embora ela deva ser literalmente constante. Deve ser uma prática constante, mas sempre consciente. A quem eu vou me dirigir? Ao Deus da criação. Mas eu posso chegar à presença dele só por Jesus Cristo. Eu tenho que lembrar do Calvário, o preço que ele pagou para eu chegar diante de Deus. Então foi ele quem derramou, Jesus derramou sangue para lavar os pecados. Mas no dia a dia se peca. Sentimentos, pensamentos, seja lá o que for, palavras, enfim, intenções, seja lá o que for. O bom é vigiar para não pecar, mas peca. Agora não vai ficar: Deus me jogou fora, Deus me jogou fora. Ele não joga ninguém fora. Ele disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É impressionante. Só não pode haver o orgulho de dizer: eu nunca peco, eu não faço nada errado. Aí vem os extremos, como eu disse. Aí vem o outro que diz assim: eu sou infeliz, eu não fiz tanta coisa errada, acho que eu nunca vou ter perdão, Jesus não vai. Aceitou Jesus de coração? Parou de fazer aquelas besteiradas ou a sujeira em que vivia? Acabou isso? Acabou. Então pronto. Aí o diabo vem acusar. Para isso tem remédio. Jesus, é só você olhar o versículo 9. Vai comigo. Vai comigo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então a palavra não está em nós, porque a palavra é quem nos fala. Então quando nós lemos e meditamos, a palavra fica dentro de nós. Então nós temos Jesus dentro de nós. Se levamos Jesus a sério, Deus não vai condenar ninguém. E aí então, mas eu pequei muito, eu fui muito errado, eu não tenho perdão. Ai meu Deus, houve arrependimento e confissão. Mas é que eu voltei, eu caí no pecado depois de convertido. Foi proposital? Quis afrontar Deus? Não, caiu. E aí, se arrependeu? Abandonou? Aí tem o capítulo 2, versículo 1. Você lê comigo? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Olha a abrangência do perdão que Jesus Cristo oferece. Olha a abrangência do perdão sincero, rasgado, puro, tremendo e completo que o sacrifício de Jesus Cristo oferece, que ele dá. Então, gente, ninguém se perde só se a pessoa não abrir o coração para receber essa simplicidade. Mas Jesus diz que há uma necessidade, quando estiver orando, de pedir: Senhor, perdoa os meus pecados. Alguns conscientes, alguns não conscientes. Perdoa os meus pecados, pronto. O que vai prevalecer nesse ato de dizer isso? A sinceridade, reconhecer que a natureza terrena se inclina para o pecado. Até aqui, amém? Voltando então, agora nós vamos, não em Lucas, vamos em Mateus, que tem este mesmo ensinamento. Mateus capítulo 6. E aí a oração em Mateus, Jesus começa no versículo 9. Em Mateus, Jesus começa no versículo 9. Mateus 6, isso. Vamos então no versículo 9? Vamos lá. Portanto,
vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Agora o 12, vamos lá? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pronto, tá vendo? Você vê o mesmo ensinamento, as mesmas coisas, as mesmas palavras, Jesus dizendo. Então, faz parte da oração o reconhecimento de que somos pecadores pela natureza terrena. Fica tudo tranquilo com Deus, não havendo propósito em pecar, ou seja, provocação a Deus. E Jesus disse, né? Não tentarás, até para o diabo, Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Você imagina uma pessoa, ela tem consciência de como deve agir, como deve ser, e faz tudo o contrário para provocar Deus. Pelo amor de Deus, a pessoa não nasceu de novo, nem se converteu. Mas há uma guerra, pode-se dizer, entre a natureza terrena e a natureza espiritual, que é do Espírito Santo. Então Deus ama a pureza, que é os filhos limpinhos. Mas o diabo vai criar situações de pressões, às vezes, tão violentas, para a pessoa perder o autocontrole. A pessoa precisa estar muito ligada no Espírito de Deus. Muitas vezes, para não dar uma escorregada, exemplo, não é? Soltar a língua e ofender. Isso é gravíssimo diante de Deus. É necessário que toda pessoa que aceita Jesus, irmãos, aprenda que de quando em quando precisa se consagrar, bem consciente. Um jejunzinho de vez em quando é bom. As pessoas criticam, acham que isso é fanatismo. Não é, isso é bíblico. Jesus disse que o jejum é necessário quando não se sente a presença do noivo. Representava a festa de um casamento, aquela festança, aquela alegria e tal. Se o noivo não estava presente, os amigos já começavam a ficar tristes. Então está dizendo, quando você não sente a direção do Espírito de Deus, quando você está ficando meio perdido, você já está escorregando, você já está começando a errar, fazendo besteira ou falando besteira, é hora de você parar, se consagrar, voltar, se encher do Espírito de Deus, meditar na palavra, fazer os seus ajustes. Então isso é importante. Chama-se a isso consagração. Tá bom. Não é para viver feito mártir o tempo todo, e chora, e jejua, isso, nada disso. Até porque o jejum não deve ser uma coisa banalizada. Bom, mas Jesus disse, quando você estiver orando, fala com Deus, Pai, perdoa os nossos pecados. Vai orar sozinho, perdoa os meus pecados, como eu perdoo a qualquer um que me ofendeu. Mas há determinados dias, ou vamos dizer, um determinado dia, que parece que o inferno se levanta para fazer um cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus, dar uma escorregada violenta. Fazer assim, vai se sujar. Exemplo disso, nutrir uma raiva e alguns chegam até o ódio. Isso é gravíssimo diante de Deus. Todo cristão tem que criar uma estrutura, saber guardar o seu coração, de passar pelo meio de fornalhas de pressões, sem contaminar o seu interior. Pastor, é impossível. Não, irmãos. Se fosse impossível, não haveriam ensinamentos e ajuda do Espírito Santo para que todo cristão alcance esse nível de saber guardar o seu coração. Com tudo isso, a misericórdia de Deus é tão grande, tão grande, tão grande. E tem uma parte na Bíblia que parece que o Espírito Santo chega e explana assim, diz assim, olha, eu sei que eu não fiz você de ferro, nem de matéria plástica, eu não fiz você de aço, eu não fiz você de latão, você está num mundo, está aí num mundo de controvérsias, num mundo de luta, de guerra, tá bom, você pode até se irar, mas não pode pecar. Como um cristão pode se irar e não pecar? Então vamos. Primeira coisa, aceitou Jesus de coração, de todo o coração? O que aconteceu lá dentro de cada um? O Espírito foi recriado. Lembra de Jesus falando com Nicodemos? Quem lembra?
Nicodemos ficou impressionado com os ensinamentos de Jesus e os milagres que Jesus operava. Ninguém pode fazer isso se não for de Deus, se não veio do céu, se isso não vier do céu. Jesus virou-se para ele e disse: é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Às vezes nós, irmãos, não atentamos para a simplicidade dos ensinamentos de Jesus, que nos abrem assim um universo de segredos. E você diz assim: agora entendi. O ser humano sem Jesus, ele é natural. Ele é descendente de Adão em todos os sentidos, incluindo o pecado de Adão, que é o pecado original. Então há uma facilidade de ficar com raiva à toa, de soltar a língua, de refutar, de ofender, porque faz parte da natureza terrena. Por mais que a pessoa seja educada, ela não consegue um autocontrole ao ponto de não extravasar. Quando ela nasce de novo, ela é espírito e não dá lugar à carne, ou não dá como dava antes. Por quê? Porque o Espírito Santo está no controle, está no coração. A pessoa tem a palavra viva dentro de si. Como se diria assim, de modo bem simples e popular para todo mundo entender: coração desarmado. Pronto, coração desarmado. Mas atingir esse nível é preciso busca do Espírito Santo e ter o coração quebrantado. É fácil? Bom, se andar no Espírito, sim. Se andar na carne, é claro que não. Agora, por que tem que dizer isso em oração? Quando você vai buscar de Deus alguma coisa, a primeira coisa é reconhecer a soberania de Deus, a glória de Deus, a sublimidade de Deus e a nossa fraqueza humana, a nossa pequenez mesmo. Essa é a realidade. Nós podemos chegar e chamá-lo de Pai. Então nós temos que estar à altura de filhos. E Deus vai dizer: o que ele vai dizer? Vem com o coração sujo? Vem com a mente suja? Não. Vem com a boca suja de falar aí os palavrões na hora da raiva. O cristão nem fala palavrão se não está dentro dele. A boca fala que o coração está cheio. Então nasceu de novo, dentro é tudo novo. E aí, buscando o Espírito Santo de Deus, a visão é outra. Tem um ponto essencialíssimo na Bíblia Sagrada, em várias partes, mas Jesus ele sintetizou bastante no Sermão da Montanha. Jesus disse que se nós ofendermos alguém, nós estamos em pecado. E se não nos acertarmos com esse alguém, a coisa não fica boa. E quando não há possibilidade? Hoje à tarde um senhor me perguntou: pastor, e quando a gente quer se acertar com uma pessoa e ela não quer nos ouvir? Falei: se houve sinceridade, ir até ela para se retratar e dizer: ó, me perdoa, me desculpa, não devia ter feito, e a pessoa recusou, a sua parte diante de Deus está feita. Seu perdão já foi liberado, porque houve a intenção e houve uma atitude de fé. Eu não só quis, eu fiz. Aí o moço disse: se a pessoa não quer, falei, quem foi, quem tomou a decisão, quem pediu desculpa, está certo diante de Deus, fez a sua parte. O outro não recebeu, agora é ele com Deus. Então o problema agora é dele. Já não tem mais nada a ver consigo. Olha que coisa interessante. E quando o cristão, irmãos, ele cristaliza dentro de si como é o mundo. Não, mas se eu fui prejudicado, eu estou no direito se eu não quiser liberar o perdão. Engano, erro grave. O cristão não pode ter o coração sujo e não pode ter, na falta de perdão, alguém prisioneiro dependendo do seu perdão. Quem guarda dentro de si e não libera perdão, a coisa é grave. Tanto um quanto o outro, a coisa é séria. Aí, no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, nós estávamos no 6, versículo 22. Isso, Mateus capítulo 5, versículo 22. Quem vai comigo? Eu, porém, vos digo
que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, dá uma paradinha, irmão aqui é o semelhante, tá, irmãos? Não leva isso a nível só de irmão em Cristo. Semelhante. Vamos lá. Será réu de juízo. Continua comigo, vai. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Eita, pastor, isso é muito grave. Por que às vezes não se atenta para essa simplicidade dos ensinos de Jesus? Será que é por acaso que tanta gente, irmãos, busca bênçãos e fica toda a vida e não recebe? Tantas orações sem respostas. Por quê? Tem de haver algum tropeço, alguma coisa. E são coisas simples. Claro que é necessário abrir o coração, prender os sentidos ali, dizer, eu quero praticar o que Jesus me ensinar. Tá. Então, eu digo a vocês, então, esse ensinamento novo que Jesus trouxe, porque eles tinham o ensinamento da lei de Moisés, o olho por olho, dente por dente. Jesus disse, chamar alguém de raca, literalmente, são palavras com sentidos ofensivos, são ofensas. E se chamar de louco, olha só, se chamar de raca, será réu de sinédrio. Se chamar de louco, será réu do fogo do inferno. O fogo do inferno não é para a condenação eterna? Quer dizer que não pode chamar uma pessoa de louca? Pastora! Hoje à tarde foi olha, se você estivesse aqui, mas deu para rir e para chorar. Aí o irmão falou assim, não, eu disse assim, vocês acreditam que teve um senhor que saiu do culto um dia desses aí, virou para a esposa e falou assim, você tá louca, mulher? Caramba, ele deu um grito e falou assim, fui eu, pastora. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Tem gente que é muito engraçada. Mas foi numa sinceridade assim, pá, eu, pastor. Falei, tá bom se acertar agora, rapidinho. Estava com a esposa. Pastora, não pode? Eu vou explicar, vou mostrar para vocês, tá? O preço que Jesus pagou pelo ser humano foi a sua própria vida. Então, ele vem do céu, ele sendo Deus, ele vem, o verbo era Deus. Se fez carne, Jesus Cristo, homem. Como cordeiro vai ao sacrifício para resgatar cada ser humano desde o pecado de Adão. Então ele paga o preço mais alto, valorizando o ser humano em todos os sentidos. Ou seja, eu vim para te salvar, vim para te dar o céu, vim para te comprar pelo preço mais alto, para você ter um altíssimo valor. Você ter Deus como Pai, ter comunhão com o Pai, os anjos de Deus te conhecerem, e você ter acesso a Deus. Então você olha quem é você. Aí Deus não admite que ninguém te deprecie. Fulano é um porcaria. Essa pessoa não tem noção. Mas Deus também não admite que o cristão fale de outra pessoa. Por quê? Porque a pessoa ainda não aceitou Jesus, mas o preço já foi pago e foi o mesmo. Então o valor que Deus dá ao ser humano é tão alto, que ele não admite que um ser humano ofenda o outro. Pastora, então eu vou te mostrar. O que o verdadeiro cristão, ele precisa fazer? Tem que aprender e passar a fazer. Como o Espírito Santo diz usando Tiago, sede praticantes e não apenas ouvintes. É necessário, irmãos, ler, ouvir, aprender e remoer isso para colocar em prática. Ter o interior limpo, no nível certo. Diante de Deus eu me humilho. Eu vou lá porque eu dependo dele para tudo. Sem ele não sou nada. Mas ele quer que eu viva aqui na terra como filho. Ele não admite que o diabo toque num filho. Que pegue um filho e arrebente com esse filho. Mas nem toque. Você vê que os ensinamentos de Jesus são para o cristão dominar o mundo espiritual, não deixar o diabo atingi-lo. Mas Deus não admite que um ser humano fira o outro e machuque o outro. O rei Davi usou expressões muito simples e interessantes para abrir esse entendimento. Incrível, ele não contemplou Jesus no Calvário. Ele disse que havia inimigos dele que o feriam como se as línguas fossem pontas de espada.
misericórdia. Então, se alguém nos fere, nós temos que liberar o perdão. Por quê? Pelo valor que Jesus pagou pela sua vida e por aquela vida. Então, da boca não pode sair ofensa nenhuma, para não dar contas a Deus e arriscar a sua salvação. Tá bom. Como fazer isso? Manter o coração cheio do Espírito de Deus, limpinho? Tá bom. Mas e aí? Dia a dia na consciência. Olha o pão nosso de cada dia. Se você lê isso aqui durante uma boa temporada, medita, e você remoe isso dentro de você, isso nunca mais sai. Esse pão você tem, você foi alimentado. Aquele que comer este pão viverá para sempre. Todo cristão sincero, irmãos, principalmente quando ele passa um contratempo, seja qual for, uma pequena desavença em casa, marido e mulher, não dormir sem fazer as pazes. Tem gente que é turrona, meu irmão. Tem gente que é turrona. Às vezes os filhos aprendem com os pais. Essa história de, joga o travesseiro lá na sala e vai dormir para lá, e passa dias sem se falar, como às vezes a gente escuta, que é arrepiante. Olha a escola. Mas o coração está trabalhando e o diabo está se alimentando. Depois não sabe por que a coisa, em vez de melhorar, piora e de repente até destrói a família inteira. Todo cristão que tem um bom entendimento nesse sentido, quando ele passa um pequeno contratempo, se ele tem comunhão com o Espírito Santo, ele não tem sujeira dentro de si. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então não tem como ele ofender, porque ele não tem isso dentro de si. Embora muitas vezes, na hora da pressão, o diabo vem sugerir. Fala isso, faz aquilo, fez isso contigo. Cristão não obedece a pensamentos, ele obedece à palavra. Cristão não obedece aos impulsos de momento, ele obedece à palavra de Deus. Muito bem. Se houve um contratempo, tá? É necessário, antes de deitar para dormir, se colocar diante de Deus e fazer esse acerto. Aí vem, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos. Tem que liberar o perdão sincero para dormir limpinho diante de Deus. Muito bem. Como resolver isso? Efésios capítulo 4. Carta aos Efésios. Capítulo 4. É o versículo de número 26. 26. Quem lê comigo o versículo 26? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ué, Deus permite que a gente se ire? Irmãos, como falei antes, Deus não fez o ser humano de ferro, de aço, de matéria plástica, de latão. Ele sabe que a natureza terrena é fraca, é frágil. Então ele permite, isso aqui não é ordem, se ire, você tem que se irar. Não. Deus está dizendo, tá bom, você se irou? Então tá bom, se ire, mas não peque. Como é que o cristão vai se irar sem pecar? Se ele nasceu de novo, ele tem um novo coração. Se ele tem temor a Deus, ele não tem sujeira dentro de si. Ele não alimenta uma raiva. Ele não solta o que vem no pensamento, porque o diabo faz isso. Fala isso, fez aquilo contigo, faz assim. O verdadeiro cristão não. Então ele, antes de dormir, se ele passou um contratempo com alguém, ele não pode ter inimizade, não pode ter raiva de ninguém. Ele tem que estar limpo, por dentro tem que estar limpinho. Qual é a melhor forma de fazer? Exatamente a oração que Jesus ensinou. Perdoa os nossos pecados. Senhor, me perdoa. Mas eu também perdoo fulano. Agora, perdoou com sinceridade? Porque essa história de eu perdoo, mas ele lá no norte ou no sul. Eu perdoo, mas fica para lá que eu fico para cá. Eu perdoo, fica na casa do teu pai que eu fico na casa da minha mãe. Não é por aí. Então você vê os ensinamentos de Jesus, que simplicidade. Resumindo, saber guardar o coração. Não deixar o coração aberto e vulnerável, tá, para sentimentos que possam trazer ressentimentos. Então, irai-vos, ou seja, soltou, mas não pecou.
Ou seja, não ofendeu, não machucou. Alterou a voz, falou que não deveria, se arrependeu, pediu perdão. Que isso não seja constante. Misericórdia. Porque não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, aconteceu durante o dia, ou pela manhã, ou à tarde, ou até à noite, vai se deitar, o sol se põe. Não tirou a ira do coração, o sol se pôs. A ira está escondidinha durante a noite. A noite representa um período de trevas. O diabo vai elaborar um plano que lá na frente vai se concluir. Ele vai destruir esse casamento. Ele vai destruir a relação entre pai e filho. Ele vai destruir a relação de amizade e comunhão entre irmãos. Então, isso tem que ser feito diante de Deus, porque paredes não valem nada para o mundo espiritual. Todas as vezes que você for orar, não pensa que você está sozinho. Você nunca está sozinho, a gente nunca está sozinho. Os demônios que provocaram a encrenca estão lá. Os anjos que são enviados por Deus estão lá por perto. E o cristão não faz o que Jesus manda e não se acerta e quer ser abençoado. Por isso que as famílias vivem destruídas. Porque não há uma liberação de perdão sincero, de modo que a coisa fique no passado e literalmente jogada fora. Quando o perdão é sincero, a pessoa não fica posteriormente falando daqueles fatos que trouxeram aquela contenda e aquele problema. Passou, passou. Ah, mas eu tenho personalidade. Quem disse que isso faz parte de personalidade? Isso faz parte de fraqueza espiritual, de uma pessoa que não sabe liberar um perdão verdadeiro e eficaz. O que faz parte de uma estrutura espiritual de alguém que tem consciência, tá? Que deve praticar a palavra de Deus, obedecer a Deus com alegria. E aí? Por que não deixar que o sol se ponha sem acabar com a encrenca do coração e liberar perdão? Pedir perdão por si e liberar perdão para quem de direito for necessário. Por causa do versículo seguinte, olha o que vem a seguir. Quem lê comigo? Não deis lugar ao diabo. Quer dizer que a falta de perdão dá lugar ao diabo? Sim, irmãos. Aquele demônio que provocou aquela encrenca, que jogou combustível, fala isso, fala aquilo, faz isso, faz aquilo, ele vai ficar rodeando até conseguir destruir completamente a relação. É assim que ele destrói casamento, é assim que ele destrói comunhão entre pais e filhos, é assim que ele destrói amizades e comunhão entre pessoas. Então, quando você libera um perdão, o demônio perde. Ele perde na hora. Acabou, ele perdeu. É uma verdadeira guerra. Ele perdeu. E aí? E você venceu. A gente está entendendo a ação do mundo espiritual nas contendas, nas desavenças, nos problemas? Pois é, você nunca está sozinho. Então, voltando para a gente encerrar o estudo sobre a oração, que todo mundo chama de oração do Pai Nosso. Então, vamos lá. Voltando lá em Mateus. Mateus, tem mais duas coisinhas ainda para vermos. Capítulo 5, tá? Mateus 5. A respeito de não ofender e do perdão sincero. Mateus capítulo 5. Isso, Mateus capítulo 5, versículo 23. Nós fomos no 22, lembra? Então vamos agora no 23. Quem lê comigo? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, dá uma paradinha. Nunca leve irmão a título de somente a relação irmão de consanguinidade ou irmão em Cristo, não, irmão semelhante, o próximo. Tá? Então vamos lá. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você ofendeu e não se desculpou. Ah, mas eu pedi desculpa, ele não aceitou. Já expliquei isso. Agora o problema é da pessoa, não é seu. Você fez a sua parte. Versículo 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Quantas pessoas saem machucadas de uma relação de casamento, de uma amizade, de uma empresa, a pessoa sai até com ódio. Irmãos, o ódio ele é tão violento, tão violento, que ele pode arrebentar uma pessoa por dentro, ou ele pode chegar ao momento de uma explosão.
Quantos assassinatos já houveram por conta do ódio, como combustível, ódio, explosão. Mas quanta gente cai doente, meu irmão, e vai sendo consumida, até perder a própria vida. Dizem algumas pessoas que são bem inspiradas por Deus, a gente escuta, eu sempre ouvi isso, dizer, o ódio, ele pode ser um veneno dentro ou pode ser um câncer. O ódio, porque ele devora. Misericórdia. Por quê? Porque não limpar o coração. Porque não se acertar. Então, essa parte. Agora, para completar, irmãos. E quando a pessoa retém? Pastora, e quando a pessoa foi vítima de uma investida tão violenta por parte de um ser humano? A pessoa foi vítima de uma investida tão violenta. Olha, irmãos, tem fatos que são tão graves, tão gravíssimos, que a gente pensa como liberar, como a pessoa vai liberar perdão. As coisas que a gente escuta, né? Jesus disse que nos últimos tempos surgiriam seres humanos amantes de si mesmos, amantes de si mesmos. Pessoas que, para conseguirem aquilo que desejam, que querem, passam por cima de qualquer um, arrebentam com qualquer um. A questão da liberação do perdão está em limpar o interior, limpar o coração. Então, quem não libera o perdão, mantém seu coração literalmente comprometido. Tem como que um prisioneiro dentro de si e também está dentro de uma prisão. Esse é o perigo. Então tem que limpar o interior. Quando o cristão cresce um pouquinho espiritualmente, que ele entende o quanto Satanás usa pessoas, ele lembra dos ensinamentos do Espírito Santo no apóstolo Paulo, dizendo, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, potestas, poderes dos ares. Então você pensa assim, Satanás me perseguia, usava pessoas para me maltratar. Quando você entende isso, você diz, vou limpar meu coração. Pronto. Você libera esses prisioneiros que estavam dentro de você porque te feriram, te arrebentaram, te espoliaram, quase que acabaram contigo. A falta do perdão, irmãos, deixa a pessoa que não perdoa prisioneira de... em vez de falar, Mateus 18. Essa é a última parte. Última parte. Mateus capítulo 18. Versículos de 33 a 35 resolve. 33 a 35. Vamos juntos? Quem lê comigo? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Está vendo? Há pessoas tão feridas, irmãos, tão revoltadas, e se não buscarem a ajuda do Espírito Santo, não conseguem liberar perdão. Se não conseguem liberar perdão, elas têm um prisioneiro, que foi a pessoa que lhe machucou tenebrosamente, mas está dentro. Então, essa pessoa está numa prisão. Então, quem não libera perdão, corre o risco de cair numa prisão de atormentadores. Há muitas pessoas atormentadas, irmãos, que não têm paz, que aceitaram a Jesus, mas que não liberam perdão. Não tiram de dentro de si. Quer dizer, é a sinceridade, é a compaixão de Deus, é entrar em oração e dizer, Senhor, eu perdoo de todo o meu coração. Pronto. Bota isso para fora. Acabou. Não tem que ficar de abraço, beijinho com a pessoa, nada disso. De repente, foi uma violência aí, quanto hoje a gente escuta em família, tá?
Mas é tirar de dentro. Essa é a questão. Tirar de dentro, tá? O ódio, irmãos, ele literalmente deixa as pessoas em prisões. E Satanás é o dono da situação. Então, para que Satanás perca, o perdão sincero é o remédio, é a solução. Amém, Jesus? Curve a sua fronte. Pai, muito obrigada em nome de Jesus. Que ensinamentos maravilhosos, Senhor. Com a compreensão pelo Teu Santo Espírito, tudo fica simples, Senhor. Do contrário, Senhor, a complexidade seria absurda demais. Nós temos o hábito de colocar, Senhor, os erros dos outros nas balanças, numa balança, mas às vezes não colocamos o fato de nós não atendermos ao Senhor de imediato, mantendo aquilo que pensamos, que achamos, que guardamos como conceitos, e o Senhor ensina tudo. Podemos lembrar neste momento o Senhor dizendo, o Senhor Jesus dizendo: bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. As traduções diferem, mas a realidade é a mesma. Jesus, muito obrigada. Obrigada, Senhor. Senhor, o preço que o Senhor pagou foi alto demais para não obedecermos nessa simplicidade, limpando o coração, jogando fora esses pensamentos para tomar uma posição e dizer: chega, isso é passado, acabou, acabou. Por isso o Senhor nos dá essa chance, Senhor. Quando alguém se converte, o Senhor diz: é um novo nascimento. Tudo agora vai ser novo. Tudo é novo, as coisas velhas já passaram. Senhor, nosso Deus, muito obrigada. Que coisa tremenda, Senhor. O Senhor nos ama tanto. Eu só quero que a gente aprenda, Senhor, a liberar perdão para qualquer um, pelo preço e o valor que o Senhor nos dá. Acima de todos os valores está um ser humano aos teus olhos. Nosso Deus, muito obrigada. Pai, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Obrigada, Jesus.